Se a gente pensar bem, se alguém tivesse consertado o Código Tributário do Brasil há tipo uns 15 anos, a estatística oficial diz que a renda média de cada trabalhador seria R$ 490 maior hoje. E todo mês, né? Isso, todo santo mês. E não é um bônus pontual, não é um auxílio do governo. Estamos falando de um dinheiro que simplesmente evaporou. Engolido pela ineficiência, exata. É um número bem pesado. Sim. E é com esse dado na mesa que a gente começa a nossa análise detalhada de hoje. Porque, bom, estamos em 2026. O ano que a coisa finalmente começa a valer. Exatamente. O ano em que o Brasil inicia a fase de testes da famosa reforma tributária sobre o consumo. E a gente está com uma pilha de documentos oficiais aqui. Estudos do Ministério da Fazenda. E muita página de jargão contábil, diga-se de passagem. Nossa, nem me fale. Mas a nossa missão aqui não é ler o tal do jargão contábil. O nosso objetivo, para quem está ouvindo, é decodificar como essas novas regras afetam a vida real. A mecânica do dia a dia, né? Isso. Como um pacote de café chega na prateleira, como uma clínica médica vai operar, e como esse sistema, que os próprios documentos chamam de o pior sistema tributário do mundo, está sendo desmontado. O que me chama muita atenção logo nas primeiras páginas desses relatórios é um diagnóstico super franco. Tipo, não tem meias palavras. O sistema antigo era caótico. Um monstro de Frankenstein, sabe? Total. Tinha uma complexidade absurda, uma falta de transparência total sobre o que estava sendo cobrado e, claro, aquele volume de processos judiciais que simplesmente travava o setor produtivo. E a documentação deixa muito claro que a meta principal dessa reforma não é o governo arrecadar mais. A premissa é, alinhar o Brasil com as práticas de mais de 170 países. Países que já usam aquele modelo do IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Isso, o famoso IVA. O foco deles é a simplificação. Então, vamos destrinchar essa mecânica para a galera. O material aponta o fim de 5 tributos disfuncionais: PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Adeus sopa de letrinhas. Pois é, eu gosto de pensar nisso como organizar um armário que tá um caos. Antes a gente tinha, 5 gavetas emperradas, onde as coisas se perdiam, se misturavam. E ninguém achava nada. Exato. E agora tudo isso está sendo condensado no chamado IVA dual. Então, em vez daquelas 5 gavetas ruins, a gente tem 2 grandes caixas transparentes e padronizadas. A CBS e o IBS. Isso. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que fica com o governo federal. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, para os estados e municípios. Perfeito. E a regra de ouro que sustenta esse IVA dual é a padronização absoluta. A CBS e o IBS vão ter, exatamente as mesmas regras. Tem exceções malucas para cada um. Sem exceções malucas. Os mesmos eventos vão gerar a cobrança, as bases de cálculo são idênticas e os relatórios batem muito na tecla da introdução da não cumulatividade plena. Espera aí, vamos traduzir essa não cumulatividade para o mundo real. Porque eu sinto que esse é o coração da reforma. No sistema antigo, a gente tinha aquele imposto em cascata, né? Famoso imposto sobre imposto. Exato. Como que o novo sistema acaba com isso na prática? É simples, vamos imaginar a cadeia de produção de um pacote de café. Certo. O produtor colhe o grão e vende para a indústria que vai torrar esse café. Ele paga um imposto sobre essa venda. A grande sacada agora é que, quando a indústria compra esse grão, o imposto que o produtor pagou vira um crédito para ela. Ah, entendi. Fica um saldo positivo. Isso. Aí a indústria torra o café, embala, adiciona valor e vende para o supermercado. Ela só vai pagar o imposto sobre a diferença entre o que comprou e o que vendeu. Porque ela abate aquele crédito inicial. Exatamente. E o supermercado vai fazer a mesma coisa ao vender para o consumidor final. O imposto incide só sobre o valor que foi adicionado em cada etapa. E não sobre o preço total somado várias vezes. Nem pensar. Ou seja, ninguém mais paga imposto sobre um imposto que já foi pago pela pessoa anterior. A transparência vem daí, né? Vem toda daí. Porque se a alíquota total for, digamos, 27%, no final da cadeia, o valor recolhido vai ser exatamente 27% do preço final do café. Sim, enquanto no sistema antigo, dependendo de como a cadeia era formada, esses 27% nominais podiam virar 40% ou 50% no preço final. E ninguém sabia explicar o porquê. Ninguém. O custo ficava totalmente oculto. Essa não cumulatividade limpa a cadeia produtiva dessa tributação escondida.
E isso desonera muito os investimentos das empresas e barateia as exportações. Devolve a competitividade para a nossa indústria. Com certeza. Mas olha só, faz muito sentido na teoria. Mas eu preciso trazer um questionamento óbvio aqui para os nossos ouvintes. Manda! Se a ideia é simplificar tudo, me parece meio contraprodutivo criar duas caixas separadas. Por que o modelo brasileiro precisou desse sistema dual? Não era muito mais fácil criar um imposto só, nacional, e depois o governo federal distribuir o dinheiro? Essa é a dúvida de $1 milhão, né? Mas a resposta está puramente na estrutura política do país. A gente tem um pacto federativo muito complexo no Brasil. É um país de tamanho continental. Exato, com realidades muito diferentes. A criação do IVA dual foi, na verdade, a solução cirúrgica que eles encontraram para preservar a autonomia de estados e municípios. Para ninguém perder o controle do próprio caixa. Isso. Se fosse um imposto único arrecadado só pela União, os governadores e os prefeitos iam ficar reféns de repasses do governo federal. Politicamente, isso jamais seria aprovado. Daria uma briga feia. Daria. Então, com o formato dual, a União cuida da parte dela com a CBS e os estados e municípios gerenciam o IBS deles. Tá, mas como esses estados e municípios vão gerenciar isso sem virar aquela bagunça de regras diferentes de novo? Aí que entra uma inovação bem interessante, que é o Comitê Gestor do IBS. Como ele funciona? Esse comitê vai arrecadar os recursos e distribuir as receitas, e o arranjo de poder lá dentro é estritamente paritário. São 27 membros representando os estados e o Distrito Federal, e 27 membros representando os municípios e o Distrito Federal. Mas aí eu pergunto, o que impede que, sei lá, os estados mais ricos e populosos do Sudeste simplesmente passem o trator por cima dos menores e ditem as regras? A trava de segurança está no modelo de votação. Não é só ter maioria simples. Entre os estados, eles precisam da aprovação da maioria absoluta dos representantes. Certo. E, ao mesmo tempo, esses representantes precisam corresponder a mais de 50% da população do país. Há um duplo critério. Exato. Isso cria um equilíbrio. Nem os estados mais populosos podem ignorar os menores, nem um monte de estados pequenos pode se juntar para prejudicar as grandes economias. Nossa, isso ataca um problema histórico gigantesco, né? A famosa guerra fiscal. A raiz do problema. Porque antes, para atrair uma fábrica, um estado dava um desconto absurdo no ICMS. Prejudicava a arrecadação de todo mundo e gerava um passivo jurídico monstruoso. E as isenções depois eram derrubadas na justiça. Pois é. Mas como a regra agora é nacional e a arrecadação acontece no local onde o produto é consumido e não onde ele é produzido... Acabou o incentivo. Sim. Não faria mais sentido um estado dar isenção para a fábrica se instalar lá. A fábrica não gera um imposto lá na produção, ela gera onde alguém compra o produto dela. Exatamente. A guerra fiscal predatória simplesmente desaparece. É uma mudança de racionalidade econômica, sabe? É uma virada de chave. E já que a gente tocou na palavra consumo, vamos tentar entender como tudo isso se traduz no carrinho de supermercado de quem está escutando. É o que todo mundo quer saber. Essa mecânica das duas caixas independentes com regras iguais muda bastante a tributação da comida. Os documentos detalham a criação de uma cesta básica nacional de alimentos. O que muda de fato aqui? A mudança mais clara vai ser a alíquota zero para esses produtos da Cesta Básica Nacional. Mas tem uma diretriz muito legal nos relatórios. Qual? A definição do que entra nessa cesta não é só pelo preço. Eles levam em conta recomendações de alimentação saudável, adequada nutricionalmente e respeitam muito a diversidade regional do Brasil. Ou seja, acabou aquele negócio de isentar imposto de produto ultraprocessado só porque muita gente compra? Isso, o foco da isenção é a comida de verdade. Tá, mas e aqueles produtos que também são essenciais no dia a dia, mas que, de repente, não entram nessa lista mais fechada da alíquota zero? Para esses, os estudos montaram na Cesta Básica Estendida. Quem cair nessa categoria vai ter um desconto bem grande, pagando só 40% da alíquota padrão. Já é um alívio. E o detalhe de ouro, comprar itens dessa cesta estendida dá direito ao cashback. Vamos mergulhar nisso, o cashback do povo. Porque no mundo corporativo, o cashback é o cartão de crédito devolvendo uns pontinhos, uma porcentagem da compra. Como isso vira política pública de verdade? Vira uma devolução direta de imposto para a família de baixa renda
E a mecânica é muito boa, porque não depende da pessoa lá no caixa do supermercado pedindo desconto. Ninguém precisa preencher formulário na hora. Não! O sistema vai cruzar os dados do CAD único, o Cadastro Único do Governo, ou outras bases oficiais. Então, quando a pessoa cadastrada faz uma compra, o sistema na hora já sabe que aquele imposto precisa ser devolvido. E como esse dinheiro volta para a pessoa? Pode cair direto na conta bancária da família, ou, ser usado como um crédito automático para abater o valor da conta de luz no mês seguinte. Nossa, genial! Mas olha, eu entendo a engenharia por trás. Só que eu trago um questionamento bem crítico aqui. Diga. Essa devolução de, sei lá, uns trocados de imposto, isso não acaba se perdendo na inflação? Realmente muda a vida de uma família pobre? Não era mais fácil isentar logo de uma vez para todo mundo e poupar o trabalho de ter que devolver esse dinheiro? Bom, esse é o debate central sobre justiça fiscal, né? Isentar uma categoria inteira de produtos para toda a população é um jeito péssimo de combater a desigualdade. Por quê? Vamos pensar na matemática. Se o governo zera o imposto de uma carne super nobre, a família rica economiza muito mais dinheiro, porque eles consomem mais e compram coisas mais caras. Ah, faz sentido. A regressividade do nosso sistema antigo estava aí. Uma pessoa que ganha um salário mínimo gasta quase toda a renda dela em consumo básico para sobreviver. Então quase todo o salário vira imposto. E quem é muito rico, não? Não, o rico gasta só uma fração pequena da renda com comida e o resto ele investe. Então, proporcionalmente à renda, o cara mais pobre estava pagando uma taxa de imposto absurdamente maior que o rico só para colocar comida na mesa. Exatamente. E o cashback corrige exatamente isso. Em vez de o governo abrir mão de arrecadar sobre o consumo do rico, ele cobra de todo mundo, mas pega uma parte disso e devolve direto para quem está lá na base da pirâmide. O impacto na renda deles é matematicamente maior. Muito maior e mais eficiente do que uma isenção generalizada, sabe? Bom, e olhando para o outro lado do espectro, a gente tem o tal do imposto seletivo. Lendo os relatórios aqui, eles dedicam um espaço enorme para isso. E pelo que entendi, a ideia não é o governo fazer caixa com ele. Não, o objetivo primário não é arrecadar. É usar ele como uma ferramenta extra-fiscal. Um pedágio comportamental? Perfeito. A ideia é encarecer e desestimular produtos que fazem mal para a saúde humana ou para o meio ambiente. Tipo bebida alcoólica, cigarro, combustível fóssil. Isso, os suspeitos de sempre. E um ponto-chave é que esse imposto é monofásico. Para a galera que não é contadora, isso significa que ele é cobrado uma vez só, na origem, né? Isso mesmo. Lá na produção ou na importação. Ele não vai ficar se somando de novo a cada etapa da venda. Legal. E tem a questão da mineração, né? Sim, é uma prova da pegada ambiental da reforma. Para a extração de recursos não renováveis, esse seletivo pode incidir com uma alíquota máxima de 1% e pode ser cobrado até na exportação. A lógica é cobrar pelo impacto ambiental no momento em que ele acontece. Então, se a gente conectar todos esses pontos, se o sistema de créditos do IVA dual funciona e a indústria para de pagar imposto sobre imposto, se o fim da guerra fiscal elimina as brigas entre os estados, e se o cashback coloca dinheiro direto na conta de quem consome, girando a economia local? Tudo isso deságua em crescimento. Deságua naquelas projeções macroeconômicas, e os números dos estudos são bem agressivos, né? São bem otimistas. As projeções do Ministério da Fazenda apontam que essa eficiência toda pode elevar o PIB entre 12% e 20%, num prazo de 15 anos. O que significa, em valores reais, um salto de até 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro destravado na economia. Sabe, a galera sempre fala que a economia brasileira é como um carro esporte tentando correr com freio de mão puxado. A burocracia era o freio. É uma boa analogia. Mas, lendo isso aqui, me parece pior. Era como pegar os melhores engenheiros de uma empresa, o pessoal que devia estar criando inovação, e trancar eles numa sala preenchendo planilha de imposto só para não tomar multa. Total. A reforma não poupa só dinheiro. Ela libera o cérebro das pessoas para produzir de verdade. É o que os economistas lá chamam de ganhos de eficiência alocativa. O capital humano sai da gestão do caos burocrático e vai para a linha de produção. E quando a indústria fica eficiente, o preço dos produtos cai. E a galera consome mais. Exato. O consumo das famílias também deve crescer bastante. Mas aí eu chego na polêmica clássica. O setor de serviços. Ah, essa deu o que falar. Deu mesmo. Tinha um pânico enorme de que escolas, academias,
firmas de advocacia iam ser esmagados, porque eles pagavam uns 8, 10% e iriam encarar a alíquota padrão lá na casa dos 26%. A matemática parecia assustadora. Mas os estudos aqui mostram um crescimento projetado de 10 a 18% para eles. Como que essa conta fecha? Fecha por causa dos mecanismos de exceção e da engrenagem toda. Primeiro, tem reduções fortes para áreas sensíveis. Educação e saúde privada, por exemplo, tem redução de 60% da alíquota. Pagam só 40% total. Isso. E para os profissionais liberais, profissões regulamentadas, tem uma redução de 30%. Tá, tem um amortecedor. Mas a alíquota nominal ainda vai subir para um escritório de arquitetura, por exemplo. Como eles crescem? A mágica é a não cumulatividade plena. Antes, uma agência de design pagava os impostos dela e morria ali. Ela não podia usar como crédito o imposto que já estava embutido no computador caro que ela comprou ou no software de edição. Era só custo. Só custo. Agora, com o IVA dual, tudo que for insumo para a agência gera crédito. Isso reduz o imposto que ela tem que pagar no final. E a cereja do bolo é no B2B, né? Venda para outras empresas. Nossa, sim. Se a agência presta serviço para uma fábrica, antes a fábrica contratava e não podia usar os impostos desse serviço como crédito. Agora, com a nota fiscal nova, a fábrica toma esse crédito. Então, para uma indústria, terceirizar um serviço fica muito mais barato. Fica atrativo. A demanda corporativa por serviços vai aumentar muito. E conectando com as famílias. Se a TV ficar mais barata, se rola cashback na luz, sobra dinheiro. E ninguém compra 3 geladeiras por mês. Não, as pessoas vão no restaurante, pagam academia, viajam. Mas renda sobrando significa mais consumo de serviços. O bolo cresce para todo mundo. Exatamente. E para fechar esse raciocínio, tem um ponto de justiça fiscal que eles atualizaram também. Os impostos sobre patrimônio. Ah, polêmica dos jatinhos. Pela primeira vez o IPVA foi ampliado para veículos aéreos e aquáticos. Finalmente mexeram na frota que vivia no ponto cego, né? Pois é. Jatinhos, helicópteros, lanchas e iates que historicamente nunca pagaram, agora entram na dança. E o IPVA pode ser progressivo, tanto pelo valor quanto pelo impacto ambiental. Se o dono de um carro popular sempre pagou, faz sentido o dono do iate pagar também. Total. E tem a questão da segurança, né? Para os estados não quebrarem nessa transição toda. Os fundos de compensação. Sim, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ele garante injeções de bilhões para os estados que perderem a arrecadação imediata. É uma distribuição de renda regional muito mais técnica. E também protege as empresas que já tinham benefícios antigos. Ninguém acorda no dia seguinte quebrado. Bom, isso traz a gente perfeitamente para o fechamento da nossa análise de hoje. O que estamos vendo, em 2026, é a troca de 5 impostos caóticos por essas 2 caixas transparentes. É o fim de um modelo que punia a produção. Punia a produção, exato. Vimos como a cesta básica vai focar na saúde, como o cashback ajuda a equilibrar a conta da desigualdade e como destravar essa burocracia toda pode injetar mais de 1 trilhão na economia. É um marco de transparência e neutralidade. E eu queria deixar um pensamento provocativo para o pessoal em casa refletir. Esse ano agora é só o teste. As alíquotas são quase simbólicas. Mas a transição completa vai até 2033. São 7 anos de convivência entre o velho e o novo. Exatamente. Como é que as empresas, os escritórios e nós, consumidores, vamos nos adaptar ano a ano? Todo 1º de janeiro, a balança vai pender um pouco mais para o IVA dual. Vai ser um baita desafio operacional. Vai. Uma geração inteira vai ter que aprender a tomar decisões baseadas em eficiência real e não em malabarismo contábil para fugir de imposto. Mas é o preço que a gente paga para sair daquele caos. Com certeza. A grande vitória é que agora a gente pega uma nota fiscal e entende a matemática. Fica o convite para quem está ouvindo acompanhar os preços nas prateleiras daqui para frente. E a gente se vê na nossa próxima análise detalhada. Um abraço!